Bom, pessoal, no último vídeo nós vimos um exemplo de uma linguagem que não é regular. Nesse vídeo veremos o lema do bobeamento, que é uma ferramenta para nos ajudar a provar que uma linguagem não é regular. Então, vamos lá. Bom, o enunciado do lema do bobeamento é o seguinte: se uma linguagem L é regular, então existe um número natural tal que para todo string da linguagem com tamanho maior que esse número natural, existe uma divisão desse string em XYZ, né? String ômega. Ômega é igual a XYZ. E, além disso, as seguintes condições são feitas. O Y não é vazio e o tamanho de X e Y juntos ele é menor ou igual a N. Essas condições sendo satisfeitas, para todo K, X, Y elevado a K vezes I pertence a L. Então, isso é um pouco confuso, assim como a questão do limite, né? A definição de limite, quando vocês veem, tem muito existe qualquer, isso pode gerar uma certa confusão, mas a gente vai demonstrar, depois vamos ver um exemplo da utilização. Como que a gente demonstra isso? Bom, já que na linguagem a gente usou, no vídeo passado a gente fez o exemplo usando autômatos finitos, isso também normalmente é demonstrado usando autômatos finitos determinísticos, mas eu preferi usar gramáticas regulares, né? Então, se L é regular, existe uma gramática regular à direita, tal que L de G é L. A gente vai supor, ser perda de generalidade, que essa gramática G não possui regras da forma não terminal leva em terminal. Se houver, a gente pode substituir aqui por um novo, pode substituir por A, leva em F grande Azinho e esse F grande leva em vazio. Tá? De forma que a regra levando em vazio vai ser sempre a última a ser aplicada. Tá? Então vamos chamar de N a quantidade de não terminais no meu conjunto de não terminais. E um determinado ômega de tamanho maior ou igual a N, ômega na minha linguagem, ele pode ser escrito assim, A1, A2, até A tamanho de ômega, e a derivação dele vai ser dessa forma. Ele começa do S, que eu vou chamar aqui de N0, deriva um passo A1, N1, deriva um passo A1, A2, N2, e assim vai até chegar a 1, A2, A, tamanho de ômega, N ômega. E esse cara aqui vai finalmente levar em vazio, gerando o string que eu quero, que é o ômega. Ok? Bom, como eu sei que esse string aqui como eu supus que esse string tem tamanho ômega, né? Então, portanto, eu tenho aqui não terminais de 0, o não terminal N1, N2, até o não terminal tamanho de ômega. Então, eu tenho aqui, se o ômega é maior ou igual a N, a quantidade de não terminais aqui é no mínimo N mais 1. Como N só tem N símbolos, pelo princípio da casa dos pombos, a gente tem dois desses não terminais que são iguais. A gente vai chamar eles de NI e NJ, né? Bom, a gente, nesse caso, a gente vai chamar o X, que é aquele X do nosso enunciado, né? Tem o X, Y, Z. O X a gente vai chamar os terminais de 1 até I, o Y de I mais 1 até J e o Z de J mais 1 até o tamanho do ômega. O X, então, ele vai ser A1 até AI. Repare que esse I aqui, ele pode ser 0. Então, esse X aqui pode ser vazio, né? Se por acaso esse I aqui for 0. Né? Agora, o Y, ele já temos uma outra condição. O I é estritamente menor que J, então esse Y não pode ser vazio. E o Z, mais uma vez, pode ser que seja vazio, né? No caso em que J seja igual a N, esse Z aqui, e o N, por sua vez, é menor ou igual ao tamanho de N, então o J pode ser o tamanho do ômega. O J pode ser igual ao tamanho do ômega, e nesse caso nós vamos ter o Z sendo vazio. Bom, se a gente voltar à nossa derivação, levando em conta essas nossas convenções, a gente vai ver que do N0, eu derivo em 0 mais passo XNI, que é a derivar o A1, A2 até o AI, o XNI.
E aí eu vou derivar em um ou mais passos o x, y e j, já que o y não é vazio, eu tenho no mínimo um passo aqui. E finalmente eu vou derivar em 0 ou mais passos o x, y, z, que é o ômega. Agora, a gente chama na atenção aquela nossa hipótese, que n é igual a nj, e eu posso, nesse lugar aqui que o nj gerou z, eu posso aplicar essas mesmas regras ao ni e vou gerar o z. Então, meu xz pertence à minha linguagem também, eu consigo derivar o xz. E, em geral, eu posso aplicar várias vezes a regra ni leva em um ou mais passos y, nj. Como assim? Ó? Do n0 eu derivo xni, derivo em um ou mais passos xy, nj. Agora, sabendo que esse nj é a mesma coisa que o ni, eu posso derivar em um ou mais passos de novo x, y, nj. Depois que esse nj derivar em 0 ou mais passos z, eu derivei x, y, z. Óbvio que esse processo aqui eu posso fazer quantas vezes eu quiser, né? Então, a conclusão que chega é que para todo k natural, o x, y, k vezes z pertence à minha linguagem. Ótimo. Então, vamos ao enunciado de novo. Se ela é uma linguagem regular, então existe um número natural que para toda sentença da minha linguagem de tamanho maior ou igual a esse número, ela pode ser dividida em 3 partes, com a parte no meio diferente de vazio, as duas primeiras partes também no máximo n, só que para todo k, x, y, k vezes z pertence à linguagem. Como que se usa o lema do bombeamento? Nós provamos que se L é uma linguagem regular, vale o lema de bombeamento para linguagens regulares. Foi isso que a gente provou. E se não vale, portanto, pela contrapositiva, se não vale o lema do bombeamento para linguagens regulares, então a linguagem não é regular. Ok? Vamos ver um exemplo disso. Como que a gente usa isso? A gente usa da seguinte forma. A gente vai, para provar que uma linguagem é regular, a gente vai mostrar que não vale o lema do bombeamento, então vou mostrar a negação do lema do bombeamento, e então, com isso, a gente vai conseguir provar que a linguagem não é regular. Como é que fica a negação? Se o lema do bombeamento é esse aqui, existe o natural para que toda sentença da linguagem de tamanho maior que o natural é dividida em 3, que para todo k, x, y vai da k, z pertence a L, a negação é, para todo natural, tal que existe uma sentença ômega na linguagem de tamanho maior que n, e toda divisão possível dessa sentença em x, y, z com y diferença vazia e tamanho de x, y menor ou igual a n, vai existir um k tal que x, y, k vezes z não pertence à linguagem. Né? Então, é bem a aplicação do que a gente viu de negação de formas em lógica de primeira ordem. A gente vai trocar o existe por qualquer por existe, o existe por qualquer, o qualquer por existe, e vai negar a fórmula de dentro. Muito bem. Um exemplo concreto, a gente quer provar a negação considerando essa linguagem L, A I vezes B, J vezes, com o tamanho de maior ou igual ao tamanho de J, a gente vai provar que a negação do lema do movimento ser falsa, a condição tem que valer para todo N, só que eu não sei qual é N. Então, eu vou tomar um ômega genérico em função de N. Eu vou chamar ômega A N vezes BN vezes. Ora, esse, obviamente, ele está na minha linguagem, porque N é maior ou igual a N. E, além disso, o tamanho dele é maior que N. Então, em função do N, que eu não sei qual é, eu escolhi um ômega que é a função de N. E também a gente não sabe o x, y, z. Mas a gente sabe que x concatenado com y é menor ou igual a N. Então, a gente sabe um fato interessante. O y só pode ter A's, porque se o y tivesse algum b, o x concatenado com y teria tamanho maior que N. Ora, então, se eu sei desse fato que o y só tem A's, eu posso dizer que o x é feito só de A's, é A elevado ao tamanho de x, e o y, por sua vez, é A elevado ao tamanho de y. O z é A elevado a N, menos o tamanho de x, menos o tamanho de y. E todos os b's. Ora, eu sei que eu tenho que provar que existe um k pertencente que x, y, k vezes z não pertence a L. Realmente, mais uma vez, como vale para todo x, y e z, que satisfaça aquelas condições, eu não sei, eu tomei x, y e z genéricos que satisfaçam essas condições aqui. Tá? Bom, e qual é o k que eu vou exibir? Eu vou exibir o k igual a zero,
porque x, y elevado a 0 vezes z é xz só. E o xz, ele vai ser a elevado ao tamanho de x, concatenado com a, e a elevado a n menos tamanho de x menos tamanho de y. Então vai dar a elevado a n menos tamanho de y, b elevado a n. Ora, obviamente esse cara aqui é menor que esse cara aqui, porque o y não pode ser vazio. Logo, não está na minha linguagem. Então, não vale o lema do momento, portanto, L não é regular. Ok, eu sei que é preciso fazer exercícios para que essa matéria fique clara. Então, com exercícios, nós oferecemos aí 2 exercícios. Um é provar que um alfabeto unário, né, só com a letra A elevado a I vezes, onde um número primo não é regular. E outro é essa aqui, W pode pertencer a 0 1 estrela, o W concatenado com N vezes, onde o W tem N é o tamanho de W, né? O tamanho de W é N. Essa linguagem aqui também não é regular. E a prova para essa daqui é bem parecida com essa que a gente fez agora. Mas essa aqui é um pouco diferente. Vai ter que exibir um K para qual que esteja na linguagem e que o string resultante não seja primo, né? E aí gerando a contradição. Ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula, onde nós vamos tirar dúvidas e corrigir esses exercícios. Até lá.